Shabbat Shalom. Louvado seja o nome do Eterno. Mais uma vez estou tendo a oportunidade de estar aqui ministrando mais uma porção cujo o nome tem por nome Vayera, que significa e apareceu. Estou ainda um pouquinho debilitado, né? Tive um probleminha aí durante a semana e acreditava eu que o Rocha Fred que estaria fazendo essa porção aqui, mas também ele estava com um problemazinho e pediu para que eu viesse a estar ministrando essa porção aqui. E graças ao Eterno que eu comecei a tomar alguns remédios e hoje não estou totalmente bem, mas já dá para poder estar explanando aqui essa porção para que nós venhamos nos alimentar e com certeza aprender mais sobre a vida de um homem cuja história relata que deu origem ao povo de Israel. Gostaria de pedir ao André que colocasse mais um pouquinho de grave na minha voz. Bom, gente, essa porção começa no capítulo 18, do verso 1 e vai até o capítulo 22. E tem por Rafitará o livro de 2 Reis, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 37. E para fazer a conclusão com a Brit Hadashah, que começa no livro de Lucas, no capítulo 1 até o verso 26 e verso 38. Bom, o primeiro verso aqui para a gente iniciar, né, mais uma porção, já começa aqui no versículo 18. E nós vamos fazer a explanação aqui dos primeiros versos para darmos início a essa porção. Gênesis capítulo 18, para quem não conhece ainda, né, não está familiarizado com os caracteres hebraicos. No livro de Bereshit, capítulo 18, começando no verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mare, ou nas planícies de Mare, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Bom, queridos, aqui nos primeiros versos nós já vemos aqui Abraão se apressando a praticar algo que é muito importante nos dias de hoje, que com certeza tem faltado na vida de algumas pessoas. Bom, nós vemos aqui que Abraão, ele já nos primeiros versos, ele pratica o quê? Qual o ato aqui que é praticado por ele? Quando avistou ali os 3 homens que vieram lhe visitar? A hospitalidade, não é isso? Abraão era um homem que ficava à frente de sua casa a fim de receber os forasteiros. E ali, com certeza, era um local propício à passagem de pessoas que vinham de longe. Mas nós sabemos que Abraão havia recebido uma promessa em que ele seria o quê? Seria um homem cujo daria origem a um povo, e seria um homem
pai de muitos povos. E com certeza Abraão não ficava nas portas de sua casa esperando os viajantes, as pessoas que por ali passavam, à toa. Tinha um propósito na vida dele. Eu acredito que esse propósito era o propósito de uma promessa que lhe foi feita há muito tempo atrás pelo aquele que criou os céus e a terra, em que Abraão esperava ansiosamente por aquele dia e pelaquela promessa, a qual o Senhor dos Exércitos havia dito a ele: olha, Abraão, mais tarde virei até você. E o relato aqui pelos rabinos, segundo esses versículos aqui, é que Abraão estava enfermo, porque havia feito ainda a circuncisão, e esses homens vieram a ele visitar. E a palavra fala que eram 3. Mas Abraão se dirigiu e disse: ao meu Senhor. Esses homens vieram visitar Abraão porque ele se encontrava enfermo devido à sua circuncisão. Já querendo nos ensinar aqueles que nós devemos nos preocupar com as pessoas que estão enfermas e doentes, fisicamente e também espiritualmente. O Eterno de antemão aqui já quer ensinar à humanidade, e primeiramente a Abraão, que nós devemos fazer o quê? Visita às pessoas que se encontram debilitadas por algum ou outro motivo, fisicamente ou espiritualmente. Mas essa visita, queridos, não tinha somente esse propósito. Essa visita para Abraão deixou muito alegre por um pequeno período de tempo. Porque havia ali 3 homens, cujo um ficou e os outros 2 tiveram que se retirar dali. E em Gênesis, capítulo 18, do verso 2 ao 1, está, capítulo 18, do 1 ao 25. O Rachem resolve confirmar ele mesmo se os rumores eram verdadeiros ou não. Bom, queridos, aqui no capítulo 18 do capítulo 21, até eu mesmo estou me embolando com a minha própria letra. No capítulo 21, verso 18, verso 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, eu o saberei. Bom, aqueles 2 homens que vieram e que tiveram a incumbência de ir até uma certa cidade, cujo os rumores daquela cidade chegavam aos ouvidos do Eterno no Chamai, nos céus, era de que ali haveria diversas práticas de atrocidades. Mas o que está relatado aqui é que o Eterno mesmo, ao ouvir aquelas coisas, ao ouvir o clamor dos povos que clamavam a todo tempo aos seus ouvidos, visto que ali era uma terra que se praticava diversos tipos de práticas horrendas, e até mesmo até nos dias de hoje, o nome dessas 2 cidades tem se relacionado com o pecado de imoralidade sexual. Aqui o Eterno nos quis ensinar um outro princípio. E qual o princípio, queridos? Bom,
Visto o Eterno que ouviu os rumores de que ali havia diversos tipos de pecados, cujo ele não suportaria, cujo traria sobre aquele povo um juízo eminente, o Eterno, então, ele não se conteve simplesmente pelo fato de ouvir as queixas. O Eterno teve que descer e com seus próprios olhos ele ter que confirmar se aquilo que ele ouvia era verdadeiramente verdade. E o que isso quer nos ensinar? Isso quer nos ensinar, queridos, que nós não podemos simplesmente julgar as coisas pelo que nós ouvimos, mas que nós devemos simplesmente nos certificarmos de que aquilo que ouvimos é verdadeiramente verdade, para que não venhamos também se tornarmos praticantes dos mesmos pecados daquelas pessoas, para que não venhamos condenar o justo conjuntamente com o culpado. Então o Eterno resolve descer, e ao descer, primeiramente ele faz um teste a Abraão, e ele dá a Abraão a oportunidade de mostrar para o Eterno que o Eterno não escolheu uma pessoa, não escolheu uma pessoa para dele fazer uma grande nação. Então aquele homem para e manda com que os 2 mensageiros vão adiante até a cidade para confirmar se de fato era verdade aquilo que ele ouvia. E aquele homem: não devo ocultar de Abraão o que devo fazer naquela cidade. Aquele homem resolve contar para Abraão: olha, Abraão, eu não vim aqui somente para visitar você porque se encontra enfermo e para confirmar com você numa aliança, mas eu vim também trazer juízo para um povo cujo a sua maldade é tão grande que vem me chegar aos céus. Eu vim confirmar se aquilo tudo que eu ouvi é de fato verdadeiro. Abraão, já sabendo do iminente juízo do Eterno sobre aquele povo, lembrou-se de seu sobrinho. Mas mais do que isso, lembrou-se que deveria interceder até mesmo pelos povos pagãos que ali se encontravam. E nós vemos na história, no relato, que Abraão começa a interceder e, dialogando com o Eterno, ele começa a mostrar o teor de seu caráter e a importância que ele dá às pessoas e ao seu próximo. Ele vai argumentando com o Eterno: Senhor, se por acaso ali encontrar 50 justos, você destruiria toda uma cidade? O Senhor não pouparia por amor aos 50 que ali se houvera, que ali se encontram? O Eterno falou: olha, se por um acaso ali encontrar 40, e nós vemos no relato que vai declinando ao ponto de chegar a 10. E o Eterno ainda fala: se pelo menos ali estiver 10 justos, eu pouparia toda uma cidade. Mas o Eterno sabia que ali não se encontrava. O Eterno sabe que, na maioria das vezes, a grande maioria sempre busca a declinação para a carne. O Eterno sabe que, embora na terra existam milhões e milhões de pessoas, são poucos que encontrarão com a salvação. As pessoas têm o seu tempo totalmente ocupado por 1001 coisas. Embora muitos atribuam ao pecado de Sodoma e Gomorra a imoralidade sexual, a Torá relata que não era somente essa a causa pela qual ela foi destruída, mas pela falta de amor ao próximo, pela rigidez com que eles
tratavam uns aos outros e aos estrangeiros que vinham para as suas portas para dentro. Então o Eterno enviou os 2 melarrins. E o relato que aqueles homens deviam ter trago para o Eterno fez com que ele tomasse uma seguinte decisão. O juízo já estava decretado. Mas o Eterno, ainda pela sua misericórdia, lembrou de Lot. Embora alguns pregadores tentem manchar a imagem desse homem, nós sabemos que até mesmo na Brit Hadashah está escrito que esse homem era justo e se afligia pela iniquidade que se fazia naquela terra. Aquele povo recebeu um juízo, queridos, que os filhos de Israel mais tarde não receberam. E foi um juízo tão grande que tiveram a sua cidade riscada do mapa. Agora, queridos, o interessante notar é que quando Sodoma e Gomorra foi consumida, eles não tinham a lei escrita, eles não tinham a Torá, eles não tinham um manual. Eles foram julgados por pecados daquela época, em que no decorrer dessa porção, embora não tendo eles a Torá escrita, eles tinham leis que de certa forma balanceavam o conviver das pessoas daquela época. Nós vimos aí o episódio em que Abraão, ao caminhar para as terras dos seus vizinhos ali, ele vai entrar em uma certa cidade e ele se depara com o rei daquela cidade, e por ele ter medo, por ter uma mulher bonita, por ele ter medo, ele novamente conta uma mentira. Ele já havia contado essa mentira há um tempo atrás. E novamente ele repete esse ato. Só que, ao contar essa mentira, Abraão estava criando um problema sério. Porque embora aquele povo não tendo a Torá escrita, eles tinham a consciência de que pegar a mulher do outro era errado. Então Abraão conta uma mentirinha, e ao chegar àquela cidade, ele diz para aquele rei daquela cidade: olha, essa mulher aqui, ela é minha irmã. E nós vemos que novamente se repete a mesma história do Egito. E aquele homem toma aquela mulher para ele. E o nome desse homem é Abimeleque. Só que esse homem, ele era um homem diferenciado também. E o Eterno, em sonhos, sendo justo, porque ele é o Senhor de toda a terra, ele avisa esse homem: olha, não toque nessa mulher, porque essa mulher, ela é casada. O Eterno, em sonho, avisa esse homem do pecado que ele cometeria, embora não tendo a Torá escrita, mas havia princípios que regiam as nações antigas. E aquele homem, no momento em que ouviu a repreensão do Eterno, ele se dirige até Abraão e o repreende por esse ato. Mas, comumente, queridos, era normal, naquela época, as pessoas cometerem esse tipo de ato. As pessoas viviam em uma natureza cuja a Torá não regia as suas vidas. Mas nós estamos aqui para aprender da Torá e aprender com essas histórias. Que os povos antigos, muitos deles pagaram um preço muito caro por não ter a Torá escrita. A Torá na sua mais alta
plenitude, mas nós hoje temos. E quando o Eterno entrou em juízo com Sodoma e Gomorra, é porque era um povo totalmente perverso. Se por um lado nós vimos Abraão praticando o quê? A hospitalidade, pelo outro lado nós vimos a aflição em que aqueles povos afligiam os forasteiros. Eu estava lendo na internet aqui um artigo sobre Sodoma e Gomorra e procurando saber acerca dessa cidade, geograficamente, e da cultura daquele povo. E dizem que o tratamento que eles davam aos forasteiros que vinham até a cidade, eles tinham uma cama chamada cama de ferro. E essa cama ela tinha um tamanho exato. E diz que quando as pessoas se achegavam aos portões da cidade para adentrar ali e passar um pequeno período de tempo, eles teriam que se deitar nessa cama. E se as pessoas fossem pequenas demais, eles esticavam as pessoas até ficar do tamanho do leito. E se por um acaso elas fossem grandes demais, eles amputavam os membros. Então esse era o tratamento cujos rumores chegaram ao ouvido do Eterno. E o Eterno novamente teve que intervir na história de um povo e de uma nação. E por que o Eterno teve que intervir? Para que hoje nós possamos ler as Escrituras Sagradas e termos em nossa mente a consciência de que nada ficará sem a reta punição do Eterno. Tudo que nós plantarmos nessa terra, nós colheremos. Seja o amor, seja o ódio, seja a violência, seja a desobediência. Abraão é um exemplo de obediência, mas a Torá não esconde também as suas falhas. A Torá nos deixa aqui o relato de que Abraão, por contar mentiras, quase que leva uma nação toda a receber o juízo do Eterno. Eis que as mulheres de Abimeleque, de toda a sua cidade, ficaram estéreis. E somente depois que Abraão e que Abimeleque devolve a sua esposa a Abraão, é que o Eterno tira a maldição que ali estava. Eu estava vendo um filme muito antigo que relata ali a história de Sodoma e Gomorra e a sua destruição. E no filme totalmente diferente do que as Escrituras, né, do relato das Escrituras. E o engraçado é que nesse filme Ló troca a sua vida, o seu cotidiano de agricultor, de homem da terra, para ir até uma cidade e habitar em uma terra que na época era uma metrópole. E que o que fazia com que aquela cidade se despontasse em termos econômicos era a venda do sal, né? E Ló totalmente, quando leva a sua família para lá, seus filhos e todo, né, os seus funcionários, né, ele começa a ter um estilo de vida diferente. E Ló, que pensava mudar aquelas pessoas, mudar a religião daquelas pessoas e a sua fé, ele acaba se corrompendo. E ele casa-se com a mulher de Sodoma e Gomorra, segundo o filme, e aquela mulher tinha um desejo muito grande que Ló fosse um homem de renome, que Ló fosse um homem apreciado pelo seu caráter e pelo seu espírito de liderança. Mas só que Ló o tempo todo reconhecia que ele era o nada e que tudo aquilo que ele tinha veio do Eterno. Só que Ló, pelo fato dele estar vivendo naquele ambiente e estar o tempo todo com sua mulher o bajulando, tentando colocar numa posição de destaque ante aquela sociedade em que ele vivia, ele aos poucos começa a se corromper,
a ponto de suas próprias filhas ocuparem mais tarde, pelo fato delas também estarem mudando a forma em que elas pensavam e de como elas viviam. Então, Ló, naquele exato momento, ele começa a perceber que ele não estava mudando aquela cidade, mas que aquela cidade estava mudando ele. E cada vez mais ele estava se afastando do Eterno. Eles já haviam mudado de profissão. E ali, aquela multidão que havia entrado na cidade com ele, de hebreus, começam a murmurar. Porque Ló já estava conivente com a forma com que Sodoma e Gomorra tratavam os forasteiros. A fim de que naquele local, todo o cultivo do sal, todo o extraimento e venda era feito por escravos. E quando Ló há de entrar naquela cidade, uma das coisas que ele prezava era o fato de que em Israel não havia escravidão, em local onde ele vinha não havia escravidão. Mas Ló se corrompeu. E no filme, o que eu aprendi ali, embora a história não seja fiel ao relato das Escrituras, é que todo homem do Senhor que muitas vezes pensa em seu coração, olha, eu vou me aproximar das irmãs fulana de tal, da minha vizinha, porque eles não conhecem o Eterno, e eu vou passar um tempo com eles lá, e a partir do que eu estiver lá naquele local, eu vou ensinar eles a Torá. Justamente, era o que eu queria chegar. Nós vemos aí nesse filme, queridos, um princípio, embora ele não esteja fiel, ele não fere o conceito, o ensinamento da Torá. A Torá nos adverte sempre que devemos sempre examinar nossas amizades. É muito fácil, né? Muitas vezes a gente é uma pessoa que teme o Eterno, tem a consciência dos preceitos do Senhor, da forma de conduta que o Eterno quer para o seu povo. E uma das coisas que essa mulher de Ló induziu as filhas de Ló a fazer é se pintar no filme. E elas perguntam e as filhas de Ló ali está se pintando as suas unhas. Chega Ló nesse exato momento e ela contesta, né? As filhas de Ló contestam, porque o pai dele Ló já chega repreendendo as meninas. E as meninas pintando a unha falam: olha, papai, você não gosta que a gente fica bonita? Ele vira para ela e fala: olha, os filhos de Israel, eles não se sentem atraídos por esses tipos de adornos. Ele quis mostrar ali, queridos, que os sodomistas, aquele povo daquela região que habitavam naquela cidade, as mulheres tinham que se adornar para chamar a atenção para si, perante os homens. Mas que da onde Ló veio e foi criado, não. Bastava a beleza natural da mulher. E aí nós vimos ali que foi mudado. O caráter das meninas foram moldados segundo o pensamento e a cultura daquele povo. E uma das coisas que a Torá nos ensina e nos proíbe é o fato de que nós venhamos ao quê? A mesclar, a nos misturar. E o mais importante é nós tomarmos a cultura desses povos para nós. Por quê? Porque o Eterno tem os seus princípios, e os seus princípios vão nos fazer separados. E para que nós possamos realmente ser santos, nós temos que aprender a praticar a santidade. E praticar a santidade é fazer separação entre o certo e o errado. Aprenderam agora o conceito hebraico de santidade? O que é fazer? O que é praticar santidade? É nós nos separarmos. E nós nos separar, muitas vezes nós temos que abrir mão. Ló pagou um preço muito caro nesse filme. E qual foi o preço? Ver os próprios hebreus que estavam com ele se revoltando contra ele. Eles se queixavam: olha, nós habitávamos em uma terra em que nós mexíamos com gado. Nós obtínhamos o melhor da terra. Mas nós estamos aqui, nessa cidade, nós somos afligidos por esse povo. Nós nos tornamos escravos aqui.
E no filme mostra que o Eterno entra com a sua misericórdia. E ele avisa Ló: olha, eu vou destruir essa cidade. Avisem a todos. E Ló se dirigiu até a rainha da cidade. Inclusive era sapatão no filme. Bom, queridos, ao se dirigir àquela mulher, eles invertem os fatores e Ló começa a interceder para aquele povo. E disse: olha, o Eterno mandou avisar a vocês que se por um acaso, se 10 dessa cidade, de vocês, do seu povo, quiserem sair, ele não destruirá a cidade. E nisso que ele fala, começa a trovejar e relampear. E a mulher, assim, a rainha, olha para o céu e diz: isso já aconteceu mais vezes, já teve até terremoto. E Ló então começa a libertar os escravos daquela cidade e segue em retirada. Mais tarde, querido, ao pôr do sol, Ló vira para aquela mulher e fala: olhe para o sol agora, porque vai ser a última vez que você o verá. E ela novamente debocha. É natural, queridos, um homem que não teme ao Eterno debochar quando você vai o advertir de algum juízo iminente em sua vida que o Eterno vai trazer. É natural, muitas vezes, até os nossos filhos debocharem da nossa cara quando você vai dizer para eles: olha, meu filho, não faça isso, não vá nesse local. Esse pessoal não tem a mesma mentalidade que a nossa, esse pessoal não conhece os preceitos do Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Israel pagou um preço muito pesado por conhecer as leis do Senhor e não as praticar. Sodoma e Gomorra não tinham manual. Eles foram destruídos, muitas vezes por praticarem práticas que eles não sabiam que talvez eram culpados, que aquela prática era abominável aos olhos do Eterno. Mas nós conhecemos, nós sabemos o tipo de alimentação correta que nós devemos ter, nós sabemos o tipo de pessoas que as Escrituras nos ensinam a ter como amigos. Quantas pessoas estão aqui, não estão aqui nessa congregação porque se relacionaram com pessoas que não temem ao Eterno? Quantas pessoas saíram daqui porque começaram a se misturar com pessoas que tinham o pensamento diferente do que é estabelecido pela Saquerrilá? E quando você começa a se misturar com essas pessoas, você rapidamente capta todas aquelas ideias e aceita de bom grado. Aí o local que você habitava já passa a ser um local ruim. Olha, eu não quero mais ficar na casa de meus pais, porque quando vou para a casa de fulano, lá eu tenho uma liberdade, eu ouço as músicas que eu quero, eu faço tudo aquilo que eu queria fazer em minha casa e não posso. É a falsa liberdade que havia naquela cidade que foi destruída pelo Eterno. Todos podiam fazer o que quiser. Eles tinham o direito de fazer o que quiser. A rainha não lhe negava nada naquele país. Mas uma coisa eles podiam ter feito: praticado justiça, e não praticaram. Nós hoje podemos, querido, nos alegrar, porque nós temos um manual. E nós também temos que sermos obedientes a esse manual. Esse manual foi dado ao povo de Israel, de cima de um monte. E o monte fumegava. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos lares? E hoje, queridos, o Eterno deve ficar muito triste, porque a sua palavra não é pregada. E quando é pregada, muitos dormem. Muitos estão anestesiados. Quantas pessoas não têm forças de caminhar segundo os conceitos do Eterno? Olha, eu fico olhando pelo esse período em que estive nessa congregação, desde que quando ela começou, é que muitas pessoas passaram por aqui. Muitas vieram visitar as festas. Muitos tiveram contato com essa fé. Mas essa fé é uma fé em que implica responsabilidade. Essa não é uma fé, querido, de domingo em domingo, em que as pessoas vão ali pagar os seus votos
e celebrar os dias em que os homens estabeleceram como sendo dias sagrados. Essa é uma fé em que nós temos sim compromisso com a palavra do Eterno, que é tão poderosa que tem guardado um povo ao longo dos anos, embora tenha esse povo sido perseguido. O judeu brinca e diz assim: olha, não é o povo de Israel que guardou, não foi o Eterno que guardou o povo de Israel, mas foi a palavra do Eterno que manteve o povo unido, porque todas as nações guardavam os dias em que eles mais prezavam, mas o Eterno estabeleceu um dia para ser guardado, e o povo de Israel muitas vezes foi perseguido por esse dia. E hoje, se nós estamos aqui nessa Querrilá, é porque nós já estamos dando testemunho de antemão a qual Senhor é que nós seguimos. Talvez seja o motivo, queridos, de que essa congregação não esteja lotada, porque a fé que tem sido pregada aí fora é uma fé de múltiplas escolhas, aonde que tem uma fé para cada um indivíduo, segundo o paladar de seus olhos. Mas nós estamos aqui com o compromisso de nos aplicarmos à obediência à Torá, de tentarmos restaurar as veredas antigas. É por isso que nós não podemos nos dar o luxo de ter que caminharmos por cidades cujo a palavra do Eterno não tem forças para entrar, devido à dureza do coração dos homens daquele local. Muitas pessoas ouvem essa visão, se alegram, dizem: olha, é maravilhosa essa visão, mas olha, eu faço parte de uma denominação cujo a fé deles difere muito a de vocês, mas olha, eu acho que Trindade e outros conceitos não faz tanta importância assim, não tem tanta importância assim. E na semana passada eu encontrei um rapazinho em que eu sempre levo ele no táxi, e ele chega dentro do carro, já vem falando da fé, já vem falando que ele estuda o movimento judaico-messiânico há muito tempo, mas que ele faz parte de uma denominação e toda a sua família também. Embora ele achar muito linda a mensagem de restauração, o contexto de fé que nós hoje pregoamos, ele não tem força para se libertar das raízes do paganismo. Eu até pensei em convidá-lo para vir aqui. Ele até disse que viria. Mas, queridos, outros já vieram aqui e não permaneceram. Eu ouvi um rabino falar certa vez que essa fé não é para qualquer um. É só para aquele pela qual o Eterno chamar. O Eterno disse que nos últimos dias ele atrairia o seu povo novamente, dos quatro cantos da terra. Se nós hoje estamos aqui, embora as dificuldades, embora as pedras em meio ao caminho que temos passado e as provações, é porque com certeza nós veremos as bênçãos que o Eterno proclamou aos filhos de Israel em nossas vidas. Porque aqui nós não ouvimos uma mensagem fictícia, uma mensagem que pega uma bênção fora da realidade das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que a bênção está atrelada à obediência, porque a obediência gera uma bênção e a desobediência gera o quê? A maldição. E nós sabemos que no contexto hebraico a maldição não é deixar de ter um carro, não é ter uma casa linda e bonita. Nós sabemos que a bênção no contexto hebraico, ela está com cada um de você que guarda as palavras do Eterno. Você não passa a ser, como se diz,
Você não passa a ser um receptor da bênção, mas você passa a ser o quê? O gerador da bênção, como disse o irmãozinho aqui, André. Nós passamos a ser um gerador da bênção, assim como Abraão foi e como os filhos de Israel foi quando andavam nos conceitos na Torá. Bom, para encerrarmos, nós vamos estarmos fazendo aqui a leitura do livro de Quefas. Pode falar. Eu gostaria de salientar Muito bem, falar. Que a obediência não existe meio termo para obedecer ou desobedecer. Quem não obedece já está desobedecendo. Entendeu? Porque tem gente que acha, eu não vou obedecer, não vou, mas também não vou desobedecer, não tem jeito. Ou obedece ou já está desobedecendo. Então a maldição já vem automaticamente. Justamente. Agora, queridos, é muito fácil falar da obediência e da desobediência, mas nós temos que convir, nós que somos carnais, que somos desprovidos, né, de uma santidade em que nós temos que tentarmos com muito esforço para chegarmos ao alvo, e esse alvo com certeza é Yeshua, que muitas vezes, embora nós queremos, há sempre uma barreira tentando nos impedir, né? Há sempre uma natureza em nós forçando para esse mundo físico, nos forçando para o pecado. E como que nós lutamos? Não é só o fato de ouvir as palavras do Eterno que nos vai fazer vencedor. Aí nós temos que apelar para algumas ferramentas. E eu acho que a ferramenta mais eficaz, no caso aí, para aqueles que têm dificuldade de ter um alvo a se seguir, é a oração. Muitas vezes nós não temos força para dizer não aos amiguinhos da rua que nos convidam para as festas de Sodoma e Gomorra, porque nós não oramos, porque nós não entramos no nosso quarto e pedimos: papai, muda a minha natureza. Eu não quero trazer vergonha para os meus pais. Senhor, eu quero ir para a congregação com a Bíblia debaixo do braço. Eu quero que ela faça parte, eu quero que ela seja um livro que esteja debaixo da minha cabeça, que seja o meu travesseiro, não para que eu venha dormir, mas que eu venha estudar e meditar. Então, para encerrar, queridos, nós vamos estar fazendo a leitura aqui do livro de Quefas, né? Que no hebraico significa pedra, né? Começando no livro de Quefas, capítulo 2, 2 Quefas, capítulo 2, no verso 1. E também houve entre o povo falsos navios, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente facções de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita, porque se Elohim não perdoou aos melahins que pecaram, mas havendo-os lançado no cárcere, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noa, o arauto da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Amorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Lote, enfadando da vida dissoluta dos homens abomináveis. Bom, por que eu encerrei com esse trecho? Porque nós vimos aqui a misericórdia do Eterno. Nós vimos aqui que toda vez que o Eterno aplica um juízo, ele está disposto a se arrepender
do juízo que ele trará sobre aquela nação cujo pecado tem chegado aos seus ouvidos no céu, a fim de fazer o quê? A fim de nos perdoarmos. Uma vez eu ouvi um amigo meu do serviço que ele estava, meio desviado da fé, e aí eu brincando com ele, falei, rapaz, você vem me falar de palavra do Eterno, na época eu nem mexia com coisa, eu nem caminhava no caminho do Eterno, estava no mundão aí, você vem me falar do Eterno, você mesmo pratica um monte de coisa, você está todo errado. Ele virou e falou para mim assim, olha, nunca é tarde para aceitar Yeshua. Ele quis dizer que mesmo na situação que ele se encontrava, se amanhã ele se arrependesse, o Eterno viria novamente e o sararia, e o restauraria ao seu lugar de honra. Então, queridos, nós caímos sim, porque somos falhos, mas o Eterno é poderoso em nos fazer levantar. Essa mensagem possa entrar no coração de alguns aqui, que nós possamos pedir força ao Eterno, através da ferramenta que Ele mesmo criou e nos deu, que é a oração, que é sabermos a necessidade de estarmos conectados a Ele, a fim de recebermos dele o poder para estarmos em condição de ser abençoado por Ele. Amém.